jogo, pô! Undertale, o famoso jogo que causou e curou a Depressão 2 ao mesmo tempo. Conhecido pela sua incrível história, personagens extremamente cativantes, segredos pra deixar qualquer teorista louco, um dating simulator? Caraca, mano, eu tô meio fora de um esqueleto. Eu tô mal. E esse mês, esse jogo completa 8 anos. 8 anos desde o lançamento dessa obra-prima. 8 anos! Mano, eu lembro do Alan Zoka jogando isso, cara. Eu tô velho. E até hoje, esse jogo é exemplar, servindo de referência pra muitos jogos e encantando até hoje vários jogadores. Mas afinal, por que esse jogo é tão impactante? O que ele fez de tão diferente dos outros jogos que fez sua presença ser tão marcante? E é disso que eu vou falar aqui. Ah, claro, esse vídeo tem spoiler. Você foi avisado. Se você esteve numa caverna nos últimos 8 anos da sua vida e nunca ouviu falar desse jogo, Undertale é um jogo de RPG com uma premissa diferente dos outros jogos do gênero, onde ao invés de precisar matar todos os seus inimigos, você tem a opção de fazer amizade com eles. Você pode ser um completo pacifista, amigão da vizinhança, protetor da paz, ou um genocida maluco sedento por sangue e XP e dinheiro, como em basicamente todo RPG. E a partir daí, você avança na história do jogo, resolve quebra-cabeça, interage com os personagens, enfrenta poderosos chefes e se diverte do início ao fim. Esse jogo é uma obra-prima. Mas não são essas coisas que definem isso. Existem muitos outros jogos que têm uma história incrível, mecânicas geniais e que são muito bem feitos, assim como Undertale. Então, se essas coisas não são o que destacam Undertale, nós temos que olhar para as outras coisas que Undertale oferece. E a primeira delas é que isso não é só um jogo. Durante o início do jogo, se você não tomou spoiler de ninguém, você progride como se fosse um jogo de RPG normal. Você aprende que você pode matar os monstros pra conseguir XP e dinheiro, e que depois de conversar ou lutar o suficiente com o inimigo, ele fica com o nome amarelo pra você poder poupar ele. Típico de área de tutorial, você tá aprendendo a jogar. E é nessa área que você conhece uma das personagens principais do jogo, que é a nossa amada Toriel. Ela age como nossa guia durante o tutorial, ensinando sobre o combate, sobre os quebra-cabeças, protegendo e cuidando da gente como se nós fôssemos filhos dela. Ela realmente é como se fosse a nossa mãe no tutorial. Entendeu? Tutorial. Porém, no final dessa área, você tem que enfrentar ela pra poder progredir. Porque ela precisa ter certeza de que você é forte bastante pra poder seguir sozinho. Mas diferente dos outros monstros, o nome da Toriel não fica amarelo. O que, de acordo com o que você aprendeu, quer dizer que não dá pra poupar ela. E clicar no botão de poupar não faz nada no início. Então, você pensa, bem, lutar deve ser a única opção aqui. Então você começa a atacar a Toriel. Independente se a sua intenção é atacar o suficiente pra poupar, ou se você quer matar ela mesmo. Mas no momento que a vida dela desce o bastante... Você é muito mais forte do que eu pensava. Me escute, pequeno. Se você for além dessa porta, continue andando até o mais longe que puder. Seja bom, ok? Meu pequeno. Um silêncio absurdo. Você matou o chefe da área, mas não teve nenhuma recompensa. Nenhuma música de vitória, nenhuma mensagem de parabéns. Apenas você e o silêncio. Será que essa era a única opção? Será que eu ferrei com a minha rota do jogo? Será que eu vacilei? Pera. Isso é só um jogo. Eu salvei antes dessa batalha. Eu posso voltar e fazer diferente. E realmente, isso é um jogo. Você pode fazer isso. Você volta no save, chega na tutorial pra batalha, e aí... Espere. Por que está olhando pra mim desse jeito? Parece que viu um fantasma. Você sabe de algo que eu não saiba? Daí, o jogo já começa a mostrar que ele mudou. Mas enfim, isso talvez seja uma coisa exclusiva sua, do jogador. Então você progride normal e descobre que existe uma forma sim de passar sem matar a Toriel. Mas pouco depois de você avançar... Eu sei o que você fez. Você a matou. Esse jogo lembra. Esse jogo sabe que é um jogo. E ele usa e abusa desse fato. Toda vez que você volta no save ou reseta, os personagens ainda têm uma vaga lembrança de você. E outros têm total ciência de como que isso funciona. Undertale basicamente pegou a mecânica base de qualquer jogo da existência e transformou isso em um componente para a própria história. A atenção ao detalhe que esse jogo tem é absurda. E isso é exatamente do que a gente vai falar agora.
Uma das coisas mais bem trabalhadas nesse jogo é de como o combate funciona. Undertale é um RPG de turnos, onde na sua vez você pode lutar, agir, usar itens ou mostrar piedade, enquanto no turno do oponente você tem que desviar dos ataques dele pra não tomar dano. Isso por si só já é bem diferente dos outros jogos assim, que normalmente você só aceita que vai tomar o dano mesmo. Mas isso não é o diferencial, e sim o fato de que cada um dos monstros desse jogo tem um ataque diferente, uma mecânica diferente e formas de agir diferentes. Cada um dos monstros que você encontra tem a própria identidade. E isso não se resume só ao combate. Os diálogos, os eventos, as músicas, nossa, principalmente as músicas. Esse jogo não erra em nenhuma música. Elas não só são incríveis, como elas também se conectam. Aqui, se liga nisso aqui. O detalhismo desse jogo é extremamente bom. Ele muda até as interações e os finais do jogo, dependendo do que você faz. E se eu matar só um monstro aleatório? Isso muda coisa. E se eu matar só os chefes? Isso muda muita coisa. E se eu for genocida primeiro e só depois ser pacifista? Nem te conto! Eu poderia ficar horas aqui listando cada mínimo detalhe que esse jogo leva em consideração, porque o carinho que o criador desse jogo tem é imenso. Undertale é um jogo feito por alguém que ama e entende os jogos. Mas apesar disso tudo, a parte que eu acho que é a mais marcante desse jogo é a mensagem que ele passa. Eu falei nesse vídeo que você tem a escolha entre ser um pacifista ou um genocida. E essas duas rotas são extremamente diferentes. Enquanto na pacifista você se diverte com os personagens, tem lutas e momentos emocionantes, quebra-cabeça divertidos e várias mecânicas únicas do início ao fim, a rota genocida é vazia. Não tem puzzle pra resolver, não tem evento pra fazer, não tem nada. Você pensa, matando esses inimigos, eu tô ganhando XP, eu tô avançando de nível, eu tô ficando forte. Os chefes dessa rota devem ser insanos. E aí você chega nos chefes... Quase todos eles se vão com apenas um golpe. Não são todos. Existem duas exceções a essa regra. Mas o ponto é, enquanto em uma rota você se diverte pra caramba, na outra não tem diversão nenhuma. Até o combate do jogo perde a graça. Todos os inimigos são únicos e tem uma forma diferente de se lidar. Só que agora pensa em repetir isso umas 16, 18, 40 vezes. Perde completamente a graça. E isso tá diretamente ligado com a mensagem principal desse jogo. A mensagem que ele grita desde o início até o fim do jogo. Você colhe exatamente o que você planta. Se você for bom, amigável, gentil e procurar ajudar o próximo, você é recompensado com amizades, gentileza, com amor. Se você quiser apenas causar dor e sofrimento para todos ao seu redor, você só vai receber medo, tristeza e solidão. Essa é a mensagem principal do início ao fim do jogo. Suas ações têm consequência e você não pode fugir delas. Então isso, mais todas as outras qualidades que esse jogo tem, são o que fazem Undertale. Esse jogo é lindo e extremamente bem feito em todos os aspectos. Ele, sem sombra de dúvida, me marcou e marcou muita gente por aí. Não é à toa que ele é meu jogo favorito, né? E você? O que você acha desse jogo? Você acha que eu esqueci de algum detalhe que eu poderia ter falado aqui? Deixa aí nos comentários. E se você já me viu antigo e agora tá vendo eu assim e não tá entendendo nada, clica nesse vídeo aqui. Você vai ver a minha estreia desse modelo incrível. Mas é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te enchido de determinação. Bye, bye!